Olá, queridos amigos do Instituto Manuel Filomeno de Miranda. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez nessa nossa abordagem sobre o Evangelho de Jesus, à luz da nossa amada doutrina espírita, com o tema Deixai vir a mim as criancinhas, ou vinde a mim os pequeninos, conforme nos disse nosso amorável Mestre Jesus. Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão assistindo a esse vídeo, que estejamos conectados pelos laços invisíveis da internet e também pelas conexões psíquicas, e que essas reflexões possam ser de alguma sorte úteis para que a gente possa ter melhor ânimo, maior entendimento, possa adentrar em maior profundidade aos nossos ensinos evangélicos e que Deus nos abençoe. Eu sou Patrícia Lins, idealizadora do canal Lições de Amor, e me sinto muito lisonjeada de ter sido convidada para esse trabalho, e vamos iniciar elevando os nossos pensamentos ao céu, pedindo a Deus, nosso Senhor, que nos ilumine os raciocínios, nos aclare os entendimentos, que a nossa palavra seja ponderada, temperada, que possa servir de bom ânimo, de esperança, de paz, e que nós possamos adentrar ao teor essencial daquilo que os ensinamentos do Evangelho nos trazem, para que nós tenhamos melhor perspectiva de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Por isso te rogamos, Senhor, vem ter conosco, pela necessidade que temos hoje e ainda sempre. Que assim seja. Então, gente, vamos refletir um pouco sobre esse trecho do Evangelho. Nós já sabemos que Jesus era um grande mestre, que nos ensinava não apenas por palavras, mas sobretudo pelos seus exemplos vivos. Jesus quebrava paradigmas, nos fazia pensar fora da caixinha, como se diz hoje numa linguagem coloquial. Ele questionava certos padrões impostos pela hipocrisia humana. Falava sobre a aparência do sacerdócio sem comprometimento com a mensagem divina de ordem mais interna. Sempre agia com misericórdia sem conivência com o erro. No episódio da mulher flagrada em adultério, por exemplo, ele, o único puro, não levanta as suas mãos com pedras para atirar nela, e sim estende as suas mãos caridosas para reerguê-la e dizer: vai, mulher, eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. Jesus esteve na presença por diversas vezes de samaritanos e apropriou-se de um exemplo de um bom samaritano para ensinar ao doutor da lei o que é a verdadeira caridade. Ele esteve rodeado de mulheres e mostrou o quanto a experiência feminina pode propiciar a nós a doçura, a amabilidade, a afetuosidade, que não são exclusividade das mulheres, mas que nessa condição pode nos dar a oportunidade de ter uma série de experiências que, se bem aproveitadas, pode nos levar a desenvolver a afabilidade e a doçura, a resignação e a obediência, e, sobretudo, esse amor imenso por Deus, extensível à nossa família, tanto dentro de casa quanto para fora das portas do lar. E nesse episódio das crianças, os apóstolos estavam junto com Jesus, nas cercanias de Jerusalém, e os apóstolos achavam que as crianças não eram assim propriamente importantes. Criança não sabe o que faz, não é o que a gente repete? Criança é barulhenta, criança é inquieta. Então, provavelmente, se eles deixassem que as crianças se aproximassem de Jesus, ele nem teria condições de abordar direito os seus ensinamentos, de falar para as multidões. Além disso, as crianças, em idade muito tenra,
não iriam ter condição para compreender a sublimidade dos ensinos evangélicos e entender a simbologia, né, das histórias e daquilo que Jesus dizia. Se para os apóstolos que eram adultos era difícil entender, imagine para as crianças. Então os apóstolos pensaram, acharam que elas possivelmente iriam aborrecer o mestre. E para livrá-lo desse contratempo, eles as afastam de Jesus, impedem que se aproxime de Jesus. E é nesse momento que a gente tem as palavras proferidas pelo Cristo. Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade eu vos digo, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E a gente fica se questionando, o que será que Jesus quis dizer com isso? No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 13 a 16, o evangelista chama essa passagem de as crianças e o reino dos céus. E o evangelista vai anotar: traziam-lhe então as criancinhas para que as tocasse, mas os discípulos repreenderam eles. Mas vendo isso, Jesus indignou-se e disse-lhes: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo algum entrará nele. E abraçando-as, as abençoava, impondo as mãos sobre elas. Essas criancinhas parecem de todas as idades, bebês, filhinhos, infantes, na primeira infância, e eram, logicamente, acompanhadas dos seus cuidadores. Então, quando o evangelista diz, mas os discípulos repreenderam eles, estão falando daqueles que traziam as criancinhas. E Jesus fica indignado. Não é a primeira vez que Jesus fica indignado e que isso é grafado no Evangelho. Recordemos que na passagem do Cristo, quando ele expulsa os vendilhões do templo, ele também é tomado de forte indignação para que não conspurcassem as coisas divinas e não transformassem o templo sagrado num covil de ladrões. E expulsa aquele comércio irregular, transformando a casa de Deus numa casa de comércio. Alguns tradutores da Bíblia dizem que Jesus ficou irado, ficou irritado. O espírito Joana de Ângeles, se eu não me engano, na obra sobre o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela vai chamar essa expressão de ira santa. Prefiro manter o termo indignação, acho mais justo, com a autoridade moral incontestável do Cristo. A indignação nossa quase sempre é envolvida por emoções muito negativas, de raiva, de ira, de insubordinação, de violência. No caso de Jesus, isso não ocorria. Ele tem essa capacidade de se indignar com amor, de ser grave, não condescendendo com o erro, mas ao mesmo tempo não se tornar violento. Eu não sei vocês, mas eu ainda não consigo experimentar um tipo de indignação assim. Quase sempre quando fico indignada, perco a mão. Acabo ficando mais irritada do que gostaria. Um dia ainda hei de alcançar esse controle emocional do Cristo, mas ainda não é para mim. Mas o Cristo tem essa capacidade de se indignar, de dar as ordens, orientar, sem alterar a voz, sem se afetar, sem ficar incomodado a ponto de se irritar com o mal ou com a ignorância. E os apóstolos buscavam impedir as crianças de se aproximarem dele, colocavam obstáculos, como se separassem de Jesus. Esse texto, além do Evangelho de Marcos, também está presente no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 15 a 17, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15. O texto, essencialmente, é o mesmo. E aí a gente poderia pensar,
Será que nós temos que ser crianças para entrar no reino dos céus e, portanto, a nossa chance já passou? O que as crianças têm de especial? Porque Jesus as utilizou como modelo. Essa é a nossa primeira interpretação. Porque nós sabemos que Jesus fazia uso das parábolas, das linguagens alegóricas, utilizando sempre símbolos conhecidos por aquelas pessoas circunstantes que conviviam com ele naquele tempo. Nas suas parábolas, o Cristo fala sobre a figueira seca, a semente, o pescador, aquele que é pastor de ovelhas, a mulher que tem as dracmas perdidas, fala sobre o filho pródigo e o pai, o joio e o trigo, sempre elementos conhecidos, né? Sobre o administrador infiel, a viúva impertinente, enfim, sempre fala sobre elementos conhecidos, né? Para aquelas pessoas simples. Então, do mesmo modo, as crianças também eram um elemento conhecido. A criança nos lembra a infância, e a infância é a primeira fase, né, de desenvolvimento do psiquismo, de desenvolvimento do ser humano. É uma fase quando o ser ainda não se apropriou plenamente das suas capacidades emocionais, intelectivas. É uma situação e uma fase na qual o ser ainda é muito dependente dos seus cuidadores, ainda está aprendendo e, em geral, tem uma certa inocência. Uma inocência que nós sabemos pela doutrina espírita não é absoluta. É como se nós estivéssemos ali tendo uma experiência que o próprio Livro dos Espíritos chama de repouso para o espírito. A infância é uma espécie de repouso para o espírito. Nós temos todo o nosso cabedal de conhecimento, todo o nosso repositório de reencarnações passadas, de experiências transatas, e a experiência da infância é como se fosse um papel vegetal depositado sobre um desenho colorido. Na infância, a gente tem condição de repetir os velhos traços do desenho original, mesmo que ele nos pareça um tanto quanto nebuloso devido ao esquecimento do passado, ou a gente pode construir um desenho completamente novo. O fato é que nós estamos mais livres, digamos assim, para que possamos também sermos maleáveis e permeáveis às impressões, às intuições e às intervenções daqueles que convivem conosco. É por isso que esse grande complexo humano que nós somos tem diversas dimensões. A dimensão fisiológica, biológica, por isso, geneticamente, nós temos predisposições para certas compleições psíquicas, para desenvolvimento de certas enfermidades, para que a gente possa ter acesso a algumas provas que porventura estejam no nosso planejamento reencarnatório. Mas nós também temos uma dimensão psicológica que é construída e de um modo muito importante na família na qual nós viemos, que vai importar as primeiras experiências da infância, o laço de afeto que nós estabelecemos com os nossos cuidadores, a sensação de segurança que nós temos com essa dimensão social familiar, o fato da gente se sentir acolhido, ser amado, ter expressão para dialogar sobre o que a gente sente, o espaço para que a gente possa ensaiar e demonstrar, manifestar a nossa criatividade, inteligência, para que a gente possa conviver com outras crianças ou não, tudo isso vai nos moldando ao longo do tempo. Portanto, essa outra dimensão, que é a dimensão social, é muito importante, não apenas dentro de casa, porque pela doutrina espírita a gente sabe que antes que a criança comece a falar, ela começa a formar o seu psiquismo através do que Freud chama de representações coisa ou representações objeto. A criança, mesmo sem articular a palavra, começa a criar associações com representações presentes no seu psiquismo de modo simbólico.
Então, antes dela ser atravessada pela linguagem, ela já começa a exercer a sua fantasia e a tentar elaborar os ruídos que ouve, as coisas que vê, o que as pessoas falam e também o que elas pensam. Por quê? Porque o Espiritismo nos mostra que nós estamos imersos numa psicosfera. Então, enquanto a criança vai moldando a sua psicosfera, entenda-se, não a psicosfera infantil, mas a psicosfera do espírito reencarnante, ela também é permeável pela psicosfera do lar. E a psicosfera do lar é constituída pela formação desses mundos simbólicos individuais de todos que habitam ali sob o mesmo teto. E isso é super importante. Na obra Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, no capítulo dedicado a filhos, Emmanuel compara a, a questão, né, de pais e filhos com uma câmera fotográfica. Que do mesmo modo que numa câmera fotográfica há a impressão de certos componentes dos recursos audiovisuais para que seja impresso numa fotografia, do mesmo modo a criança, o filho ainda na infância, também se mostra moldável e impressionável às contribuições psíquicas e às ações daqueles que habitam com ela. Então é como se fosse o barro mole nas mãos do oleiro, que vai sendo moldado, esculpido a pouco e tomando forma. Isso é super importante para que a gente tenha condição de moldar as más tendências que já aparecem desde a infância e para que a gente possa transmitir-lhes os bons exemplos sobre tudo. Então, por que é importante a gente pensar em tudo isso? Antes da criança chegar, já havia uma psicosfera montada para ela. Aquilo que não é dito, mas é pensado, os sentimentos que nós nutrimos, tudo compõe essa psicosfera. Então, se a gente analisar o conteúdo das coisas que nós pensamos e vitalizamos, a gente vai ter ideia da qualidade da psicosfera do nosso lar. E isso é super importante para as crianças e para a infância. Então, por que Jesus toma as crianças como símbolo? Porque elas se deixam permear por essas influências. E também se entregam quase sempre sem questionar muita coisa, confiam mais naqueles que representam para ela figuras de autoridade. Dessa forma, Jesus queria mostrar que não há excluídos para serem candidatos ao reino de Deus. Todos nós somos convidados. Não importa quem fomos um dia, todos nós começamos essa vida como crianças. Mesmo que hoje estejamos tristes, felizes, imperfeitos, doentes, saudáveis, se somos adultos ou ainda continuamos a ser crianças, Deus nos ama sempre, indistintamente. Cada um de nós teve um começo. E esse começo, pelo menos do ponto de vista material da infância, é um símbolo de pureza. A gente sabe que pela doutrina espírita, as crianças são espíritos em evolução e trazem as suas tendências más, os seus vícios, as suas imperfeições. É interessante porque a psicanálise, embora não advogue a favor da imortalidade da alma, ela anota e registra que o sadismo infantil é natural, assim como sua agressividade e tendência à destrutividade. Não se explica de onde isso vem, ou melhor, explica-se que isso seria uma tendência natural do psiquismo, mas a doutrina espírita nos ajuda a aclarar ainda mais esse entendimento, dizendo que as crianças trazem suas más tendências, seus vícios, suas imperfeições e muitas vezes seus padrões, repetidos ao longo de muitas existências. Daí o fato da gente observar, por exemplo, crianças que têm ideação suicida, que às vezes têm um comportamento suicida, que têm um comportamento sádico de fazer mal ao outro, comprazer-se com a dor do outro, que são extremamente violentas, mesmo sendo filhas de pessoas absolutamente pacíficas
de trazerem alguns aspectos dissonantes da sua família, mesmo tendo sido criadas do mesmo jeito, né? Então, as crianças, elas passam por um início na vilegiatura carnal, que às vezes ainda não tiveram tempo de demonstrar essas tendências, mas que nós, enquanto adultos, precisamos estar atentos. Então, é por isso que, do ponto de vista material, a infância é comparada a essa pureza de sentimentos e de coração, que inspira cuidados, proteção, até como uma forma majestosa e super inteligente do alto de suscitar a nós aquele sentimento de cuidado, de acolher, de proteger essa criança. Se ela demonstrasse desde bebê essas suas más inclinações, provavelmente nós fugiríamos assustados e repeleríamos as crianças. Por isso, para entrar no reino dos céus, Jesus usa as crianças como exemplo de pureza dos sentimentos, de colocar-se sem precisar ter muitas provas para confiar, de entregar-se realmente aceitando que aquele ser vai cuidar de nós e vai fazer o melhor por nós. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração, no item de número 18, Instruções dos Espíritos, Espírito João, o Evangelista, vai nos trazer reflexões extraordinárias sobre esse tema. Ele diz: disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Olha que importante esse outro ponto de vista que João o Evangelista nos traz. Os espíritos inferiores, imperfeitos, que ainda estão na região do vale das sombras, que fecharam os olhos para as portas de entendimento e aperfeiçoamento e que estagnaram em movimentos de crueldade, de tortura e de martírio, que sentem como se fosse sem fim. Isso me faz recordar da obra Libertação, pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Ali nós temos narrado, nessa obra, o espírito André Luiz acompanha um instrutor de nome Gúbio e há, em decorrer, né, da obra, uma história tocante com respeito a Margarida. Margarida era um afeto do instrutor Gúbio e ela estava padecendo de uma trama obsessiva muito pertinaz. Havia uma espécie de líder espiritual inferior, que é Gregório, e Gregório era muito empedernido, endurecido e desejava vingança de modo refratário a qualquer manifestação de caridade, amor e benevolência. Núbio, com toda a sua paciência, sabedoria, submete-se humilde a Gregório e pede apenas que ele tente fazer algo por Margarida, o Gúbio, né? Que Gregório aceite isso sem oferecer resistências. E depois de muita insistência, ele disse que não iria intervir, mas que também não iria fazer nada por Gregório, por Gúbio. E Gúbio assim aquece. Quando ele chega no lugar onde Margarida estava reencarnada, percebe a presença de alguns ovoides, que André Luiz explica na obra, que são espíritos cuja formação perispiritual estava bastante deformada. A gente sabe que uma das características, funções e propriedades do perispírito, como nos elucida Zalmino Zimmermann, é a plasticidade. E dentre a plasticidade também a retratibilidade. Então, aqueles seres espirituais não pareciam seres humanos. Alguns tinham os formatos animalescos, hediondos, e os ovoides em específico tinham uma forma disforme, enegrecida, que quando ele auscultava, digamos assim, essas formas espirituais distorcidas, ouvia apenas palavras repetidas como uma monoideia.
Então, isso nos mostra como que essa influência, às vezes até auto-obsessiva pelo sentimento de culpa, pode fazer com que o ser se desfigure espiritualmente completamente. E esses ovoides eram fatores de perturbação que vampirizavam Margarida no sentido de roubar-lhe o fluido vital e alimentarem-se psiquicamente das suas forças. Então a situação dela era das mais deploráveis. Gúbio, entretanto, antes de ajudar o seu afeto querido, se aproxima de Saldanha, que era um espírito que estava dirigindo os trabalhos de vingança mais proximamente a Margarida, a mando de Gregório, e antes que Gúbio ajude seu afeto a Margarida, ele se interessa em ajudar os afetos de Saldanha, porque Saldanha houvera se colocado nessa situação de ser o chefe daquela expedição, digamos assim, né, de tortura a Margarida por ódio em relação ao seu pai. O seu pai foi juiz que acabou condenando o seu filho inocente. E o seu filho estava encarcerado, obsidiado pela sua mãe, que morreu num catre de indigência, e pela sua ex-esposa, que se suicidou de desespero pela miséria. Então, a situação de Saldanha era muito deprimente. Ele, como pai, coração em frangalhos, tentava ajudar o seu filho e não conseguia. Por isso, o desejo de vingança ao juiz dessa punição injusta. E Gúbio percebe essa sutileza. Antes de pensar em ajudar o seu afeto, ajuda o seu inimigo, aquele que estava torturando sua própria filha. Então, isso nos mostra muito bem o que João Evangelista está dizendo. Crianças também são essas almas que gravitam nesses círculos inferiores, que perderam o caminho para a esperança. E é importante que também a elas a bênção do amor, da misericórdia chegue, porque é a única forma que elas podem se salvar. João Evangelista também vai dizer que Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos, que ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Então, o que ele está dizendo? Aqueles que se comportavam como crianças e não efetivamente que eram crianças do corpo. Os fracos, os escravos, os viciosos. Será que ainda hoje nós temos escravos? Além da escravidão conhecida pelo trabalho escravo, será que os agentes escravocratas da atualidade nos deixam escravizados? Joana de Ângeles tem uma obra intitulada Viver e Amar, e um capítulo ela dedica a escravos por amor, escravos por opção. Nós que somos cristãos espíritas seguimos ou procuramos seguir os conceitos evangélicos porque sentimos, né, no âmago do nosso coração essa necessidade. Mas alguns de nós vivemos uma forma de escravidão também, uma situação de escravidão. Escravidão do sexo, escravidão das drogas, escravidão dos benzodiazepínicos, dos remédios para dormir, dos ansiolíticos, dos estabilizadores de humor, que muitas vezes nós usamos, antidepressivos, sem orientação médica, por nossa própria conta e risco. E às vezes desenvolvemos certa dependência por não estar dentro de um tratamento psiquiátrico bem orientado. Quantos de nós somos escravos dos vícios dos jogos, da embriaguez, de excesso de comida, né, das disfunções alimentares? Quantos de nós não somos escravos das redes sociais? Essa época de influenciadores digitais é muito estranha. Alguns de nós não conseguimos passar um dia que seja sem seguir
certas pessoas que para nós são pessoas de influência. Às vezes modificamos toda a nossa vida por conta do que essas pessoas dizem ou fazem, indicam para nós. Compramos livros, fazemos usos de certos equipamentos, de certos alimentos, de certos produtos. Às vezes nos mudamos de cidade, mudamos de profissão, porque alguém em que a gente confia acredita. Isso é ou não ser escravo? Isso é ou não estar fraco? Então é importante a gente pensar sobre todas essas coisas. Essas também são crianças que precisam de Jesus. João Evangelista também vai dizer: Jesus queria que os homens se entregassem a Ele, com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres que são todas mães. Ou seja, as criancinhas, justamente por sentirem medo, por se sentirem inseguras, por não saberem o que fazer, procurariam alguém a quem seguir e teriam em Jesus um modelo para tanto. Esse é o sentido das palavras de João. Assim, diz ele, submetia às almas a sua terna e misteriosa autoridade. Jesus foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. O que implica dizer, no espiritismo nós temos a fé raciocinada. Pela luz da razão temos condição de refletir sobre as nossas ações e as nossas motivações. E, portanto, podemos tomar uma tratativa em relação às nossas vidas de um modo muito melhor para nós mesmos. Por isso, João termina dizendo: meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Então a gente tem nessa bonita mensagem de João, essa reflexão com respeito a não nos inquietarmos, nos amedrontarmos, ou não nos acharmos dignos ou merecedores da bondade divina, de ter mais uma chance. Que a gente possa, para se tornar um dia puro pelo Espírito, ser hoje puro de coração. Ou seja, simples e humildes, como uma criança. A infância simboliza para o Espírito o cadinho sagrado do Espírito. Então, que a gente também possa se submeter a esse sacrifício com o objetivo de tomar, né, dessa oportunidade com simplicidade e doçura. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, no item 1, deixai vir a mim os pequeninos, também a gente vai encontrar a afirmação que na infância o Espírito reveste por algum tempo a roupagem da inocência. É uma oportunidade de redenção, de termos uma vida nova. A criança fica desprovida de máscaras, não se esconde. A criança crê sem ver, o que implica a boa-fé. Isso nos faz lembrar, no livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, do capítulo 16, o testemunho de Tomé, quando o autor espiritual vai dizer: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Põe a tua mão, Tomé, diz Jesus, nas minhas chagas, e não te esqueças que é o sinal. E aí Humberto de Campos vai rematar dizendo: o coração triunfara do cérebro, o sentimento unia acrisolar à fé. Isso é ser criança. Antes que a gente possa entender pelo raciocínio, se entregou pelo sentimento. É interessante que quando a gente fala de pureza do coração,
A palavra adultério significa corromper, prevaricar, trair, deturpar. Então, a verdadeira pureza também está nos pensamentos. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, na obra Fonte Viva, tem uma mensagem no capítulo 101, intitulada A Cortina do Eu. E tem um trecho que ele vai dizer: examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares dos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí, em assuntos de virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Queremos escolher os locais onde trabalhar, as condições segundo as nossas conveniências do que nós devemos fazer. Queremos escolher até o tipo de testemunho. Isso é um reflexo dessa cortina do eu e da dificuldade de se tornar criança, ou seja, se entregar com simplicidade e humildade. As nossas virtudes invariavelmente são empedernidas em vários vícios. Por isso a gente entende no Espiritismo o adultério num sentido mais amplo. É necessário, portanto, sacrificar o espírito. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo de Bem-aventurados, os puros de coração, no item pecado por pensamento e adultério, a gente vai ter a informação de que, como Kardec diz, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal, ou seja, progresso como resultado do esforço. Por isso, a gente precisa combater a hipocrisia e a dissimulação, confessar sinceramente as nossas defecções e imperfeições, fazer uma apologia à sinceridade e à espontaneidade, exatamente como Jesus dizia, né? Quando ele sentava-se com os seus apóstolos à mesa, ele sempre fazia um diálogo de igual para igual. Ele era mestre, mas ele não precisava humilhar ninguém para se colocar como mestre. E numa dessas ocasiões, ele disse aos seus discípulos, conforme nos narra o evangelista Marcos, no capítulo 9, se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando-se de um menino, pôs-lhe entre eles e tomando em seus braços lhes disse: qualquer um que receber um destes pequeninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer um que a mim me receber, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Ou seja, o convite a essa simplicidade dos sentimentos, para que a gente pudesse abrir o nosso coração, mesmo para aquelas pessoas que não tenham condição de entender os nossos dotes de amor, o nosso investimento afetivo. Que a gente ame, se abra, aceite, acolha, independente do outro. A pureza de coração não é ingenuidade, mas é compreender as fraquezas justamente por se perceber fraco. Como dizia o apóstolo Paulo na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. A pureza se exercita não pela pureza do espírito, que é o último passo do grau evolutivo, mas pela prática do bem. A pureza de coração implica despojar-se a pouco e pouco do orgulho e do egoísmo, e isso só é possível quando a gente exerce a humildade e a caridade. O puro de coração não é aquele que ignora a realidade da vida, mas aquele que muito a conhece e opta, dentro das suas possibilidades, sempre pelo bem, pelo belo, pelo justo. Por isso, a pureza de coração é uma conquista sacrificial do espírito.
o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 51, Meninos Espirituais, vai dizer: toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Aqueles que ficaram no ninho estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandone ao acaso. As crianças espirituais que convivem conosco são aqueles espíritos que por vezes são dissonantes da nossa família, que vêm como uma prova, como um desafio, a paciência, a tolerância e, sobretudo, ao amor. Porque é assim que é a lei. No processo evolutivo, os mais fortes sempre ajudam os mais fracos. Alguém precisa ceder. E aqueles que podem dar mais, devem dar mais. Por isso é menos comprometedor pouco saber e muito errar, do que muito saber e muito errar. E aí, meus amigos, já chegando para o final, eu lanço uma proposta de reflexão de uma mulher que, no entanto, fez-se criancinha. Abriu seu coração para a mensagem divina, abandonando a sua velha vida para ter vida nova. No capítulo 20, Maria de Magdala, na obra Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, o autor espiritual vai traduzir: se possível, Maria desejaria trabalhar na execução das ideias puras e redentoras de Jesus. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes e, se necessário, saberia renunciar a tudo, que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava sempre a sua sede de amor. Maria tinha sede do verdadeiro amor. E a gente sabe que, segundo a justiça divina, não há condenação ao pecado eterno, qualquer que seja ele. Por isso, Jesus vai dizer a Maria: caminhe agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Jesus fez um convite a Maria ao sacrifício de si mesma. Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Depois, se torna a Rede Viva de Magdala, a repórter do Evangelho, como nos narra o Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino. Mulher, porque choras? A quem buscas? Não me detenhas, vai para meus irmãos, e dize-lhes que sigo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E quando ela conta aos apóstolos, a autora espiritual vai dizer: era natural que lhe duvidassem da palavra. Ela se sentia toda podridão. Quantas novas tentações procurava sublimar, só ela o sabia. Tinha ânsia de paz no imenso cairel do abismo das paixões aniquiladoras e desejava o amor, um estranho amor que ambicionava secretamente, sem que o pudesse encontrar. E é interessante como Maria representava essa força que vive do lodo, que renasce do lodo. O próprio Cristo utiliza essa expressão para ela. Maria, há flores perfumadas e de brancura imaculada que espalham aroma sobre o lodo que lhe segura as raízes. Como quem diz: não importa de onde você veio, mas para onde você vai. Nesse mesmo capítulo, Amélia Rodrigues também vai citar o episódio na casa de Simão. Não Simão Pedro, mas o outro Simão, que foi anfitrião do Cristo. O anfitrião que não oferece sequer água para o Cristo lavar os pés e que não unge a sua cabeça. Maria de Magdala atravessa o salão, chora copiosamente sobre os pés do Cristo e beija-lhes efusivamente, a ponto de Jesus observar: vês esta mulher? Entrei, Simão, em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me com os pés com as lágrimas e enxugou a eles com os seus cabelos. Não me deste beijo, mas desta, desde que entrou, não cessa de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou.
mas aquela a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, meus amigos, nós temos aqui um belo exemplo daquela que se deixou fazer criança para crescer para Deus através dessa pureza do coração, não obstante todas as suas imperfeições que ela precisou vencer à custa de muito sacrifício pessoal. Então é mais ou menos isso. Espero que essa mensagem tenha sido de alguma sorte útil, que todos fiquem em paz. Meu muito obrigada, meu abraço a todos. Que Deus abençoe os trabalhos do Instituto Manuel Filomeno de Miranda, hoje e sempre. Encoraje sempre seus trabalhadores e voluntários. E vamos, para encerrar esse momento de hoje, fazer uma prece de agradecimento. Senhor Jesus, é com o coração renovado, tomado de júbilo e esperança, que te agradecemos por mais esse momento. Abençoa a cada um que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Abençoa essa casa tão especial. Que todos nós possamos ser envolvidos em vibrações de paz, de saúde, de bondade. E ensina-nos a nos colocar como criancinhas para sermos acolhidos no teu reino divino. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos encoraje hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos, muito obrigada e até a próxima, se Jesus assim permitir.